Vamos conversar com o economista, doutor em economia, Otílio Rodrigues Neto, que interage conosco direto da cidade de Campinas, São Paulo. O mercado recebeu com certo alívio. Boa questão, né? Por que o mercado recebeu bem? Se a gente olhar, a Bolsa ontem cresceu quase 2%. A Bolsa é um termômetro de como o mercado financeiro, os agentes econômicos, reagem aos acontecimentos. Por que aconteceu isso? Por que eles receberam bem? Primeiro, vamos analisar criticamente. Primeiro, todo governo que chega, seja ele qual coloração ideológica que ele tenha, existe uma certa boa vontade das pessoas em dar um voto de confiança. Você vê, lendo os comentários na imprensa, lendo os jornais, vendo os telejornais, vendo nas redes sociais, houve uma recepção boa. Por quê? Primeiro, porque havia uma desconfiança muito grande pelo que se falou, pelo que o Lula andou falando, pelo que a presidente do PT andou falando, pela história do PT, seu posicionamento em relação à economia, que a gente sabe que é uma posição antagônica ao mercado, né? Eles têm o discurso. Agora, o que se vê nesse plano é que o Fernando Haddad conseguiu conciliar alguns interesses conflitantes dentro do próprio PT, né? Porque ele estava sendo metralhado pela Gleisi Hoffmann, né, pelo próprio Lula. Então, o mercado recebeu com certo alívio, porque as regras que eles colocaram, que depois a gente pode até comentar um pouquinho, que regras foram essas trazidas pelo Fernando Haddad, trouxe um certo alívio. Então, por isso que o governo recebeu bem. Se por um lado foi bom, foi positivo ter trazido essas regras, onde não existia regra, e agora, porque a PEC da transição acabou com a regra anterior. A PEC da transição previa que até agosto esse governo tem que apresentar uma nova regra para o teto dos gastos. Tá bom, apresentou agora. Eles estão correndo, foi mal feito, estão correndo feito desesperado, inclusive nos próprios gráficos que eles apresentaram, tinha erros grosseiros de apresentação, de colocando um gráfico, por exemplo, onde 2,4 era maior do que 2,6 no gráfico. Erros grosseiros que a gente vê que é o quê? Foi a correria, porque eles tinham que apresentar alguma coisa para dar satisfação, porque existia uma grande expectativa em relação a isso, e eles tinham que apresentar essa regra. Depois podemos conversar um pouquinho aí, que regra foi essa que eles apresentaram e quais os prós e os contras dessa regra que eles apresentaram. Deixa esses dois pontos agora, para você já pode falar. É crível? Se houve tanta pressa, se foi uma coisa meio assodada, dá para acreditar que isso realmente vai produzir o efeito esperado? E quais são exatamente os aspectos dessa regra que você pode deixar mais claro? Vamos detalhar um pouco que regra foi essa. Então você sabe que uma medida do chamado teto de gasto, como que se mede isso? Você mede isso em relação a um percentual do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Como você compara os diversos governos internacionais? Quanto que o gasto do governo representa do PIB, né? O déficit em relação ao PIB. Então, historicamente, quando começou a medir em 2008, estava em torno aí de 37%, 38%, 39%. Veio subindo, chegou lá em 60%, existia uma expectativa de estourar, de ultrapassar como alguns países como a Itália, o déficit público é 100% do PIB. E aí, nesses últimos anos, veio se reduzindo, quer dizer, o déficit subiu durante um bom tempo, depois veio caindo, e hoje aí está mais ou menos estabilizado. Então é importante, por tudo que eu já falei, a questão do teto dos gastos. A limitação era em relação ao PIB. E agora o governo do PT trouxe uma regra diferente. E qual é essa regra? Essa regra condiciona, ele vincula o teto, o que o governo pode gastar, está limitado, está determinado pelo superávit primário, não pela receita futura. Porque quando você limita o gasto com base na receita futura, cria todo tipo de artifício, de artimanha, para os governos aumentar os gastos. Esse aí já é um ponto positivo da regra que foi anunciada ontem. Ou seja, eles limitam o déficit primário a 0,5%, quer dizer, o teto dos gastos fica limitado. O déficit primário, o que é déficit primário? Déficit primário é o seguinte, é aquilo que o governo arrecada, menos o que ele gasta. A diferença
se o que você gasta é maior, é chamado déficit primário. Só que o déficit público total, você tem que somar ao déficit primário, você tem que somar o pagamento com juros. O governo criou uma regra que limita e, dentro de 3 anos, eles querem zerar esse gasto medido em relação ao gasto primário, o que é uma medida positiva, legal. Isso foi muito favorável. Eles colocaram também como objetivo o Brasil recuperar o grau de investimento que nós perdemos no governo Dilma. Grau de investimento é um selo de segurança que as agências internacionais de risco analisam os países e eles dão lá uma classificação que é o máximo é AAA, 3A, que é o grau de segurança máximo. E quando você tem um grau de investimento máximo, você está dizendo para o mundo inteiro que aquele país é confiável e que os agentes econômicos, principalmente os fundos de pensões, podem aplicar em títulos daquele país e eles têm segurança. Esse grau de investimento havia sido obtido pelo Brasil pela primeira vez do governo Lula e depois do governo Dilma nós perdemos o grau de investimento. Então, os objetivos que eles colocaram ontem foi que vai recuperar. Porém, a incerteza, quando eu falei que tem um monte de interrogações, é que não foi detalhado como. Como que se vai conseguir isso? O que vai ser feito? Não está detalhado. Então, quando você me pergunta, é crível? Não dá para a gente dizer nada. Há muitas interrogações, há muita incerteza, há muita insegurança. Depois, outro problema. No anúncio do plano, nós sabemos que muito do que foi dito ainda vai ter que ser elaborado, visto a parte jurídica, a sustentação, a legislação, e vai passar pelo Congresso. Lá no Congresso vai sofrer muitas modificações, então não dá para dizer nada ainda. É crível. Teoricamente, o plano não é nem ruim nem bom. Ele está ali no meio termo, que se poderia dizer. Ainda há muitas boas intenções. Não dá para, assim, concretamente, você dizer. Tanto é que hoje a Bolsa já está caindo. Então, tem muita água para rolar ainda pela frente, Erivan. É isso que eu poderia responder, mas o que eu posso, a minha percepção em relação ao que eu vi, do que foi anunciado. O IBGE anunciou hoje que houve o aumento do desemprego aí de 0,5% no último trimestre, encerrado em fevereiro. São em torno de 482 mil empregos. Isso também vai levar o governo a ter que refletir, né? Erivan, tem desafios enormes aí para o novo governo. Primeiro, existe uma crise internacional. A gente viu aí nesses últimos dias uma certa incerteza, né? Quebrou um banco suíço, quebraram 2 grandes bancos americanos, com socorro dos bancos centrais para que essa crise não se disseminasse, uma crise de desconfiança ou de confiança, se disseminasse pelo mundo inteiro. Por enquanto está contornado. Isto cria impactos na economia brasileira. Seguramente nós vamos sofrer algumas influências negativas dessa situação. Tem a questão da guerra na Ucrânia, que ainda não está resolvida. Isso traz impactos na economia. A comunidade econômica europeia está umbilicalmente envolvida nisso daí, os próprios Estados Unidos. Gera toda uma incerteza, desequilíbrios na cadeia produtiva mundial. Isso cria impactos na economia brasileira. E, além disso, tem nossos problemas domésticos, como o problema do déficit público, o problema da inflação, o problema dos juros. E aí isso se reflete nessa estatística que você acabou de anunciar, no nível de emprego. Quando há incerteza na economia, as decisões de investimento são postergadas e aí é menos emprego, que gera menos renda, mais ou menos isso daí o que vem. Então esse número aí pode-se esperar que daqui para frente é de se aguardar novas quedas no nível do emprego. E o governo vai ter que fazer muita ginástica para administrar os grandes desafios e conflitos que ele tem pela frente.